Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns versículos, versículos esses que eu creio que vai trazer grandes bênçãos na vida de vocês, um conforto, uma paz, principalmente neste momento que a gente está vivendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo, né? Um momento de grandes aflições, de grandes dúvidas, incertezas. Isso acaba afetando, sim, o nosso espiritual. Então, vou trazer aqui alguns versículos que eu gostaria de ler juntamente com vocês, que eu creio que vai nos elucidar melhor sobre a palavra de Deus, sobre o que ela diz, sobre o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Então, eu gostaria de levantar aqui alguns pontos, tá? Primeiro, que Deus ele está no controle de tudo, tudo acontece por algum motivo e com base nisso, nós devemos sempre confiar em Deus, sempre depositar as nossas confianças em Deus, porque se Ele está no controle de tudo, nós devemos ter a plena convicção de que tudo que está acontecendo é para o bem maior do plano de Deus para as nossas vidas. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Para tudo há um motivo, para tudo que Deus faz há um motivo, há uma razão. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então aqui Jesus ele nos mostra, né? Obviamente com um contexto diferente aqui, mas trazendo para o nosso contexto, nós não devemos temer aquilo que só pode ferir a nossa carne, pois nós, como cristãos, nós devemos saber que não somos só carne. A carne ela vem do pó e para o pó irá. Então nós devemos temer aquilo que vai acontecer com nossas almas. Então esse é o momento em que nós devemos também elevar o nosso pensamento não só para as coisas terrenas que vêm acontecendo em nossas vidas, mas também aquilo que pode acontecer com nossas almas. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro no laço se não há nenhuma armadilha? Será que a armadilha do laço se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então aqui, Amós, tendo também sido alertado por Deus sobre as coisas que iriam por vir, ele traz justamente esses questionamentos para mostrar que tudo que Deus faz tem um motivo. Todas as coisas que acontecem debaixo dos céus têm um motivo. Nem sempre a gente consegue entender quais são esses motivos, nem sempre a gente consegue compreender o porquê dessas coisas. Mas nós vamos ver um pouco mais para frente que tudo isso já foi dito pelo próprio Jesus, foi profetizado por ele que tudo isso iria acontecer. E essas coisas elas viriam para anteceder a volta dele. Então nem sempre a gente consegue compreender o porquê que Deus faz essas coisas. Muitas das vezes vem questionamentos em nossas mentes que é muito comum a gente ouvir, mas se Deus existe, por que que ele não acaba com essas pragas? Por que que Deus não acaba com essas doenças? Porque e muitas das vezes a gente fica se questionando, mas de uma maneira equivocada. A gente se esquece que todas as vezes que na Bíblia diz que vieram consequências, eu não vou nem chamar de pragas de destruição, mas que vieram consequências, elas vieram por conta do pecado da humanidade. Então eu não vou também me individualizar falando que é o meu pecado, ou é o pecado de tal, ou é o pecado de tal nação, mas o pecado da humanidade causa essas aflições no mundo. Mas nós devemos ter fé em Deus de que Ele está no controle de tudo e Ele cuida dos seus. O próprio Jesus dizia, né? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Então, nós podemos ver que na Bíblia, como um todo, sempre vai apontar para a benevolência de Deus. Sempre vai apontar para Deus cuidando dos seus, independente do que aconteça, independente das aflições que venham a atingir este mundo em que vivemos, este mundo, esse plano terreno em que vivemos, Deus sempre está cuidando dos seus. Então é equivocado questionarmos a soberania de Deus, questionarmos o porquê Deus está deixando essas coisas acontecerem, porque Deus está deixando as pessoas sofrerem disso, aquilo, outro. Isso é apenas um efeito do que nós mesmos causamos com a nossa natureza pecaminosa. Mas ainda assim, através da graça de Deus, Ele cuida e olha por todos nós. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado por lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, neste pequeno trecho em que Jesus ele fala sobre quando o templo, seria destruído, e aí ele já emenda e anuncia como será a sua vinda. Então ele já anuncia como seriam os próximos tempos, como seriam após a primeira vinda dele. Ele vai então até o céu, ele anuncia a sua segunda vinda, mas ele deixa para nós como serão alguns sinais da sua segunda vinda. Já no versículo 9, ele já deixa claro que essas coisas vão acontecer. É necessário que isso aconteça. Podemos até mesmo lembrar lá em Apocalipse, quando muitas aflições são derramadas na terra, e ainda assim muitos homens, muitas pessoas rangiam de dor, gritavam de dor. O livro até fala que muitos deles mordiam suas línguas de dor, e ainda assim eles preferiam blasfemar contra Deus do que exaltar o nome de Deus. São momentos como esse que nós podemos voltar para o nosso interior e nos arrepender de nossas falhas. Lá no versículo 11, deixa claro, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, as pandemias que estamos vivenciando, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Se a gente for lá no versículo 25, Jesus continua dizendo: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então veja que grande será a tormenta, que a humanidade não vai conseguir se conter de aflição. Muitos irão se desesperar. E é neste momento que a gente vê o quão frágil nós somos, quão frágil, quão dependente nós somos do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. E é justamente nesse momento que a gente para pensar que o homem, o ser humano em si, em toda a sua soberba, em todo o seu ego, um simples vírus microscópio é capaz de aniquilar uma humanidade. Então é justamente nesse momento que nós temos que nos voltarmos a Deus e ver o quão dependentes nós somos de Deus. Lá no versículo 18, nós vemos que ainda assim, Deus ele cuida dos seus. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Diante de tantas aflições, diante de tantas coisas que assolarão a terra, ainda assim nenhum fio de cabelo se perderá da cabeça dos justos. No versículo 28, Jesus continua assim:
Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Se a gente continuar no versículo 29 ao 36, Jesus continua dizendo: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos, orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então você vê que Jesus nos alerta para tudo que pode vir a acontecer, assolar esta terra, mas ele deixa aqui a receitinha de bolo. Ergam a cabeça, orem, confiem em Deus para que estejamos prontos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente, eu digo de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então nós podemos ver que nesses versículos, apesar de todas as aflições que possam acontecer, devemos nos alegrar no Senhor. O próprio Jesus diz, ergam a cabeça e se alegrem no Senhor, estejam prontos. E Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, e ainda assim ele diz para as pessoas que estavam lá fora, alegrem-se no Senhor. E ele deixa também, assim como Jesus, ele também deixa uma receitinha de bolo. Lá no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Então expresse a Deus todas as suas aflições, tudo aquilo que você está sentindo de ruim, principalmente neste momento de aflição mundial, expresse em súplicas a Deus. Mas ele complementa, como ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não podemos nos esquecer de tudo de bom que Deus já fez por nós. Oremos a Ele, expressamos nossas súplicas a Ele, mas não nos esqueçamos que estamos vivos, estamos saudáveis e estamos aqui porque Deus nos guardou, Deus em sua infinita misericórdia nos guardou até o dia de hoje. E Ele garante lá no versículo 9, e o Deus da paz estará com vocês. Ele não fala somente a paz esteja com vocês, mas o próprio Deus, que o Deus ele não vai te dar a paz, mas Ele é a própria paz. Ele estará com todos nós. Mesmo nesse momento de aflição, se orarmos a Deus, apresentarmos nossas súplicas a Deus, lembrarmos de tudo que Ele tem feito por nós, com certeza a paz de Deus estará em nossos corações. Então, irmãos, que essa mensagem venha inspirar vocês a se achegarem mais perto de Deus. Então não se esqueçam que tudo há um motivo, há um tempo determinado debaixo dos céus. Mas Ele sempre estará conosco, Ele sempre estará olhando por nós, e se nós nos entregarmos a Ele, a paz, que é o próprio Deus, estará sempre em nossos corações. Amém? Fiquem com Deus, que a paz esteja convosco.